com muita paz, com muito discernimento e com muita paciência, estudarmos sobre materialização. Que Deus e a espiritualidade amiga possa nos guiar da melhor maneira e para que a gente, ao final, possa ter absorvido o aprendizado necessário, o aprendizado que está aqui nas linhas e nas entrelinhas, tá? Materialização. Quando o capítulo vem, né, com materialização, logo umas pessoas têm certas dúvidas, outras já acende a luzinha no sentido de materialização, efeitos físicos, né? Materialização, além de efeitos físicos, outros denominam como uma aparição, um objeto que se mexeu, alguma coisa que aconteceu e que, de uma certa forma, se materializou. É verdade? É, né? Materialização nada mais é do que um espírito ou um pedaço, né, por exemplo, materializa-se uma mão, um pedaço do corpo físico, né, se materializando para nós encarnados, né? E com que intuito? Que muitos podem se perguntar, para que a materialização? Com que intuito, né? Se nós fôssemos um pouco mais avançados, se nós tivéssemos a nossa mente mais aberta, mais expandida, esse efeito de materialização, ele seria mais constante, né? Quem sabe nós não poderíamos até ter a constância de termos um ente nosso desencarnado materializado. Mas vocês vão ver ao longo do capítulo, né, que tudo isso depende de quê? Tudo isso depende de uma série de coisas. E principalmente entendimento e avanço da nossa parte, tá? Então o livro começa com André Luiz tendo uma curiosidade, querendo saber como que funciona essa questão da materialização. E ele externa para Alexandre essa vontade. E Alexandre fala para ele assim, olha André, aqui no nosso grupo, nesse grupo onde você está estudando conosco, nós não temos e não fazemos esse tipo de trabalho. A gente não trabalha, né, dentro desse campo, mas nós conhecemos pessoas, amigos, que trabalham com o fenômeno da materialização. E eu posso perfeitamente te encaminhar para que você possa assistir e dentro dessa assistência você possa, então, fazer o quê? Você possa observar e aprender, né? Então, quando ele fala aqui, nosso grupo, informou Alexandre, não realiza trabalho dessa espécie. Então, o que ele já diz para nós nas entrelinhas? Olha, cada grupo espiritual é destinado a um trabalho específico, né? Então, quando às vezes a gente quer que um mentor faça 1000 coisas, né? A gente não consegue, por quê? Porque a gente tem que ter esse entendimento. Cada grupo, cada mentor trabalha de uma forma específica dentro de um campo, né? É igual aqui na Terra. Quem trabalha como psicólogo não trabalha como médico. Quem trabalha como médico não trabalha como advogado. Quem trabalha como advogado não trabalha como um carpinteiro, né? Quem trabalha como um carpinteiro não trabalha como um motorista. Então, cada um desempenha uma função. E isso é muito importante que a gente, então, entenda. Mas, né, ele fala, não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Ou seja, a gente conhece um grupo que trabalha com os efeitos da materialização e nós vamos te levar até ele para que você, então, possa observar. E ele define, né, aqui a materialização. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade. Porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar
todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esse fim. Então, ou seja, é uma reunião complexa, né? É uma reunião como outra muita gente sabe, né, e tem conhecimento. Não existe só esse fenômeno mediúnico de materialização, né? Mas existe também o fenômeno de médios de incorporação, de psicofonia, né? Que muitas das vezes, muitos de vocês até já presenciaram ou já tiveram acesso, seja por vídeo, seja lá por que meio, seja através de um livro, né? Explicando e dizendo para vocês, mas é também um fenômeno mediúnico, né? Mas aqui nós vamos se ater à materialidade. Então ele fala o seguinte, que além de ser uma coisa de muita responsabilidade, depende também, igual ele fala, se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimidades consolidadas no espírito coletivo, essas manifestações seriam mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes, né? Então, por que ele fala isso? A materialização ela não é muito comum, né? Porque muitas das vezes eles não encontram o caminho da forma que deveriam encontrar para que esse trabalho pudesse ser feito efetivamente com muito mais êxito do que os poucos, né, que são feitos. E ele vem falando mais abaixo. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos a condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Então, ou seja, existem 3 pilares que vocês vão ver mais à frente. Um deles somos nós encarnados. E aqui ele fala, olha, muito pouco encarnado está disposto e apto a exercer tal trabalho. Compreendo, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor, né? Isso é André Luiz. André Luiz intervém. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. E Alexandre fala, certíssimo. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões, e daí os fracassos inevitáveis. Então, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo o seguinte, olha, André, se todos levassem consigo, juntamente, né? Se todos nós conseguíssemos levar conosco o estudo, né? O lado científico com o lado moral de valores, seria muito mais fácil. Porém, alguns têm estudo, mas a moral, o caráter, os valores estão o quê? Dilacerado na grande maioria das vezes, né? E aqueles que têm a moral, às vezes até tem pouco estudo, pode ser às vezes mais eles podem, de uma certa forma, usufruir, acho que a palavra certa é essa, né? Usufruir melhor do que aquele que tem estudo, mas tem a moral. Por quê? Porque um precisa do outro, né? Na grande maioria das vezes, mas a moral é muito importante. Então, nem sempre, é o que André Luiz fala, né? Nem sempre consegue conduzir a pesquisa intelectual da forma correta. Por quê? Porque às vezes está com a pesquisa na mão, está com o estudo na mão, mas a moral está lá embaixo, né? Então fica difícil de se trabalhar.
O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso um instante de observar esses serviços prodigiosos, prestigiosos, dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, dedicado como sempre, cercou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me a curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Olha, nós vamos te conduzir agora, André, para uma casa onde vai acontecer a reunião mediúnica de efeitos especiais, de efeitos físicos, de materialização. Então, quando ele fala uma casa residencial, realmente era uma casa, um domicílio de alguém. Porque naquela época a gente sabe, que agora que o espiritismo tem aí casas espíritas com mais frequência, ainda assim muito pouco, Mas a gente sabe que naquela época o preconceito principalmente era muito grande sobre essa questão espiritual. Então não se tinha muitos locais como se tem hoje, Então era dentro de uma residência mesmo que era feito as reuniões, os encontros entre os médiuns, e então ali tinha o dia de materialização, tinha dia de incorporação, tinha dia somente para estudo, Tinha dia da psicofonia, tinha dia da psicografia, E por aí vai. Então, continuando. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Então, olha que importante, também não é novidade para a gente aqui, Veja bem, 50 minutos antes de iniciar aquela reunião, a espiritualidade amiga já se encontrava presente. E André Luiz via-se o que? A movimentação. Idas e vindas, Ou seja, estão se organizando para que algo aqui possa acontecer. Então, isso também de fato é verdade. Então, antes de qualquer reunião mediúnica, e isso não só de materialização, existe, antes dela iniciar, todo um trabalho para que ela aconteça. Se eu estou aqui com vocês às 19 horas, o meu mentor, a equipe responsável, porque o meu mentor tem alguém que é responsável por ele, Assim como ele é responsável por mim, e assim vai seguindo uma cadeia hierárquica, Não de hierarquia de um ser mais que o outro, mas de hierarquia das questões de responsabilidade e entendimento, Então, muito antes de começar, o nosso estudo, já existe toda uma movimentação por aqui. Antes de vocês começarem o evangelho na casa de vocês, existe toda uma movimentação ali por detrás, Por quê? Porque ali, junto com aquele evangelho, vai ter membros desencarnados que são responsáveis pelo evangelho, outros que vão vir ouvir o evangelho, que estão ali só de passagem, Não é só aqueles que estão ali todo dia, Aquele dia pontualmente, toda terça-feira, às X horas ali com vocês, ou seja, qualquer dia que vocês façam o evangelho, Por isso é tão importante, quando a gente não pode fazer o evangelho, a gente explicar com antecedência, Porque senão a espiritualidade amiga, mas eles não vão adivinhar, eles não vão saber, eles não ficam atrás dessa questão de adivinhar futuro,
eles vão seguindo o percurso da maneira natural que tem que ser. E cabe a nós termos essa responsabilidade no momento correto, dizer, olha, hoje, por essa e essa razão, eu não poderei fazer, né, o evangelho, né? Então, existe todo um aparato, existe toda uma movimentação por trás antes de alguma reunião, então, ser iniciada. Os trabalhos eram superentendidos, né? Ou os trabalhos eram, né, estavam aí sob cuidados do irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Então vamos lá, né? Calimério era o responsável por aquela reunião de materialização. Recebeu-se Alexandre, que de uma certa forma era um amigo, um mentor, né? De uma certa forma, de André Luiz. Né? Então ele recebeu Alexandre muito bem. E aqui eles falam, olha, ele era um espírito, né? Com condição hierárquica superior a Alexandre, né? Então, olha, por que Alexandre talvez ainda não trabalha com o fenômeno da materialização? Porque talvez, né, ele ainda não possui as características que necessita para esse trabalho. Mas não é porque ele não tem essas características que ele não pode também o quê? Ajudar. Né? Então vamos mais um pouquinho à frente para a gente ir entendendo. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. Né? Então Alexandre chega e se identifica para aquele que é o responsável, né? Aquele mentor e responsável pela reunião e fala, olha, eu estou até aqui, eu vim até aqui porque eu vim trazer o meu amigo que está de uma certa forma procurando meios e recursos de entender e de estudar sobre a materialização. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também, né? Então, o que acontece aqui nessa hora, né? O Alexandre, dentro do entendimento dele, né, foi muito humilde, dizendo, olha, eu estou aqui com meu amigo, eu tomei a liberdade de vir até aqui, mas eu quero te dizer que nós não estamos aqui como observadores. Se a gente puder ajudar, puder colaborar, nós também estamos aqui humildemente à disposição. E aí veja a resposta do Calimério, né? Muito gentil. Então vamos lá. Alexandre, replicou Calimério muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós, né? Então, ou seja, assim como eles, a tarefa dentro de um grupo, assim como o nosso, a tarefa dentro de uma casa espírita física edificada, o serviço é de todos. Todos nós podemos, de alguma forma, colaborar. Que seja através de uma oração, de uma vibração de pensamento positivo. Mas todos nós somos capazes de ajudar em alguma condição, em algum apontamento, em algum ponto, de alguma forma. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpe-me se não posso assisti-lo pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. Né? Então, o que ele está dizendo? Olha, eu talvez, né, o mais certo, eu não vou poder acompanhar, Alexandre, o seu amigo, de perto, como eu gostaria, né? Porque ele foi até muito educado, né? Mas ele fala, olha, eu estou responsável pelos trabalhos de hoje à noite. Então, eu não vou poder ficar com você de perto.
mas que você seja bem-vindo e que você esteja à vontade para poder observar aquilo ao qual você esteja aí, né, buscando. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Então, olha que importante, né? O dirigente daqueles trabalhos olha agora para André Luiz e fala: observar para realizar é serviço divino. E o que que nos remete essa frase? Essa frase nos remete lá no Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, vai nos dizer claramente que tudo aquilo que a gente faça de útil é trabalho. Se eu sento para conversar com alguém, para emprestar para ela talvez os meus ouvidos, se eu tiro o meu tempo de uma certa forma para dispensar ao outro de uma forma positiva, para a espiritualidade é contabilizado como trabalho. Qualquer coisa que eu faça, não somente, né? Porque nós aqui no mundo, na Terra, né? Estamos muito habituados com a questão de, trabalho aquilo que eu faço e tenho um retorno positivo, pecuniário, né? Existe um valor pecuniário ali por detrás. Isso é trabalho. Mas isso materialmente, espiritualmente é muito diferente, né? Toda vez que você senta para tirar uma dúvida de uma pessoa, de um irmão que precisa, é trabalho. Toda vez que você dispensa o seu tempo em prol do outro, é trabalho. Toda vez que você sai da sua casa para poder ir até um outro local, até um hospital fazer uma visita, é um trabalho, né? Então, por isso que ele fala com os olhos aí tão afincos, né? Tão fundos aí em André Luiz, e diz que observar para realizar é serviço divino. Por quê? Porque quando se observa, quando se presta algum serviço, você aprende, né? Quando você sai da sua casa e vai para uma visita em um hospital, você aprende. Porque através daquela visita, ali você escuta uma palavra, ali você observa, você chega, você reflete as condições, você consegue perceber o quão frágil a vida é. Então, quando também se observa de uma certa forma sendo útil, trazendo também utilidade para si próprio, é trabalho. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Entramos para casa, né? Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. Então, o que André Luiz já viu aí de início, né? A egrégora da casa, o ambiente, tanto externo como interno, está muito diferente. Eu já não vejo aqui sofredores à porta, como eu vi em muitos outros locais. Deixa eu entender, né? Tudo isso. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Né? Então, ou seja, a 20 metros para frente, né, num círculo de 360 graus, a casa estava com uma egrégora, com uma energia de proteção. Ou seja, nenhum espírito sofredor conseguiria adentrar naquele lugar. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou, né? Então, diante aí, André já achou estranho o porquê de uns lugares ser protegido, outros não. O que vai acontecer aqui de fato que esse lugar está tão protegido dessa forma? Aqui
é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos, né? Aos processos aí de efeitos físicos. Então, ou seja, é necessário essa proteção, porque dentro dessa mediunidade que vai acontecer de materialização, os encarnados, principalmente, não podem ser prejudicados. E a gente vai entender o porquê. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades, espíritos menos dignas, através de fronteiras vibratórias, né? Então, o que é essa egrégora? Nada mais é do que uma fronteira vibratória, né? Quando tem espíritos ali que está fazendo essa proteção, essa vibração advém deles, né? E quando eles por ali não estão, existe uma egrégora que é emanada dos próprios moradores daquele lugar. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Então ele está falando, olha, se há tamanho esforço no mundo espiritual, não teria também que ter esse esforço os nossos companheiros encarnados? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparos de nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam, né? Deixam de obedecer a princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integrada com as suas vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadecem ainda o espírito infantil. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, André Luiz, toda essa proteção aqui se faz necessária pelo trabalho que nós vamos realizar. Porém, existe um detalhe. A grande maioria das vezes que não conseguimos êxito é única e exclusivamente culpa dos encarnados, daqueles que estão aí na crosta, que somos nós, né? Então, às vezes, se um trabalho não deu certo, pode ter certeza que houve influenciação dos encarnados. E aí ele fala o seguinte, né? Existem muitos aqui obsediados e que se sentem muito à vontade. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. A natureza vai fazer a parte dela. No entanto, nós queremos saber se os encarnados presentes também estão fazendo a parte deles, né? Principalmente os médiuns que vão aqui estar presentes e principalmente aquele que será um doador de plasma, um doador de energia, né? De ectoplasma. Porque o que acontece, o que ele fala? Se os nossos irmãos encarnados deixam a porta aberta para certo tipo de influência, a gente não consegue intervir. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas eles precisam fazer a parte deles ainda mais. Porque muitos que estão aqui obsediados encontram-se com seus obsessores, com os nossos irmãos com menos entendimento, se encontram muito à vontade. E ele dá um exemplo, se encontra tão à vontade
quanto aquelas mães que adentram certos ambientes com crianças, ambientes que não são deles, né? E muitas das vezes, pelo costume, as crianças se verem ali, de uma certa forma, familiarizado com o ambiente, né? Às vezes, quantas mães que a gente não vê, que vai para um bar e leva a criança, né? A gente sabe que ali pode sofrer fortes influências. Quantas mães, às vezes, não vão passear pelo cemitério e vão levando as crianças? E as crianças, seguras que estão com as mães, ou familiarizadas com a situação, estão à vontade, né? Então, muita coisa depende muito de nós, encarnados. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, aqui considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo, né? O que o André fala. Então, já que tem essa proteção, aqui nós não vamos encontrar aquelas questões das larvas, das formas mentais, dos obsessores. E ele vem responder: a rigor não deveriam entrar, mesmo porque há outros centros onde pode ser socorridas, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. E após ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento, né? Então, o que é que ele está dizendo para nós? Olha, essas reuniões de materialidade, de efeitos mediúnicos, acontecem muito raramente, né? Por quê? Porque muitos ainda não compreendem, muitos ainda não têm a noção do equilíbrio que precisa ter diante dessas reuniões. Por isso que muitas das vezes, dentro das casas espíritas, que isso venha ter esses trabalhos, são o quê? São muito restritos, né? Geralmente não é aberta ao público. E aí muitas pessoas falam assim: ah, não é aberta ao público, né? O pessoal já vem logo com preconceito, né? Porque tá fazendo alguma coisa errada. Não é. É porque aqueles que às vezes vão ali com determinadas energias vão atrapalhar ao invés de ajudar, né? Foge da compreensão. Quantos que não adentram a uma casa espírita pura e simplesmente por curiosidade, por ceticismo, né? Querendo ver para crer. E quantos que ainda assim, estando lá, vendo diante dos olhos, saem de lá com a dúvida: será? Será que realmente acontece tudo isso? Será que não foi algo que teve ali por detrás? Algum truque? Né? Isso é muito pertinente, né, a nós. Então, nós ainda precisamos aprender muito, a caminhar muito, para que esses fenômenos, né, possam acontecer com mais vezes. E aí, a gente percebe, né? Às vezes a gente fica com as nossas indagações. Ah, eu queria tanto ver meu ente que desencarnou. Será que você tem preparo para ver? Né? Ah, eu queria tanto uma notícia de determinada, eu queria tanto saber sobre uma determinada situação. Será que dentro da resposta
que dentro do projeto reencarnatório vocês estariam prontos para receber as respostas? Será que todo o esforço da espiritualidade teria êxito? Ou será que todo o esforço seria em vão? E aí a gente vê o quanto ainda a gente precisa entender e caminhar para que essa nossa vontade de ver o nosso ente materializado na nossa frente, né? Isso não seria um presente a todos nós? Mas muitos não têm preparo. Porque se vê, muitos até correm, né? A minha avó sempre falava, né? Do meu irmão desencarnado. Mas ela tinha um medo horrível. Quando eu falava assim, talvez à noite ele apareça pra você. Não, eu não quero não, precisa vir aparecer pra mim não. Né? E muito é assim no dia a dia, quando você conversa com a pessoa, se fulano aparecesse aqui. Nosso Deus, não vem falando de fulano, ninguém aparecendo aqui não. Né? Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é muito pequeno. Nós sabemos, compreendemos e ajudamos muito pouco. Então a gente tem em nós esse egoísmo de querer as coisas, mas no fundo nós não temos a compreensão que a gente precisava e necessitava ter. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação. Então o que ele está falando? Muitos que aqui chegam, né, inquietos para investigar algo, para querer saber algo, perdem, muitas das vezes, todos nós, perdemos os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então está dizendo o seguinte, olha, o dia que nós adentrarmos uma casa espírita, uma igreja, um templo, seja lá o que for, com o entendimento necessário, com a vibração necessária, né? Quando ele fala aqui, de coração iluminado, quando a gente conseguir ir ali sem um interesse, mas nos encontrarmos efetivamente com Jesus, estamos indo ali para buscar a palavra, para encontrarmos com Jesus. Eu vou sair da minha casa, eu vou me arrumar, eu vou colocar a minha melhor roupa, para quê? Para estar junto de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Eu não vou me arrumar importando com o que o outro está achando da minha roupa. Eu quero me arrumar, eu quero estar bonita para Jesus. Eu quero estar bem, eu quero estar limpa por dentro, mesmo estando imperfeito, porque mesmo estando imperfeito, todos nós somos capazes de estarmos limpos por dentro. De chegar ali, olha, meu dia hoje não foi muito bom, né? Tive momentos desagradáveis, mas eu estou aqui, Senhor. Disposta a aprender, disposta a segurar nas suas mãos, disposta a fazer o que precisa ser feito, disposto a aprender, já é o primeiro passo, né? Porque nós estamos na terra, nós somos imperfeitos, nós vamos errar, nós vamos cair, isso é fato, né? Isso é inevitável. Mas nós precisamos estar de coração aberto para que as coisas aconteçam. E quando a gente tiver de coração aberto e iluminado, nós vamos receber inúmeras visitas, ou quem estiver por aí na terra, né? Vai receber inúmeras visitas, assim como os discípulos, quando estavam ali, de portas fechadas, em oração, teve a presença física de Jesus, que nada mais foi do que o Espírito de Jesus materializado ali, para dizer para eles, eu estou vivo, né?
E quando Tomé duvidou, Jesus ainda estende as mãos e disse: toque. E ele disse: não precisa, Jesus. Ainda assim, Jesus insiste: toque, né? Porque eu sei que você precisa ver para crer. Então, toque, né? Porque talvez o somente ver não seria suficiente. Então, toque. Então, olha como mais uma vez depende muito mais de nós do que da espiritualidade amiga. E muitas das coisas não acontecem porque nós não temos o avanço, a expansão de consciência que nós precisaríamos ter. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Então, Alexandre, por um momento, silencia e o André Luiz começa, de uma certa forma, observar um pouco mais. Surpreendido, notei o esforço de 20 espíritos de nobre hierarquia que movimentavam o ar do ambiente. Então, ou seja, ele começou a observar que ali, movimentando o ar do ambiente, estavam 20 espíritos de hierarquia elevada. Então, veja bem, não é um trabalho qualquer. Não é uma coisa qualquer que se faz a qualquer tempo, de qualquer modo e de qualquer jeito, né? Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Então, olha, André estava observando. E Alexandre percebeu as suas observações, observou que ele, lá no seu íntimo, no seu objetivo de pesquisar, de querer entender, Alexandre disse: não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Então, ou seja, né? Não se trata de apenas, né, pessoas como aqueles sacerdotes. Temos ali esclarecidos cooperadores dos serviços que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização. Ou seja, essa ionização é o quê? A preparação do ar do ambiente. Ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas muito ligadas à crosta e aos planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e de responsabilidade. Então, ou seja, aos nossos olhos, ao que nós encarnados às vezes conseguem visualizar, né? São quem? São quem está mais próximo de nós, mais próximo da crosta. Mas, além deles, existem elevados espíritos que são responsáveis por cada tarefa. Não decorrem muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. Então, olha o que ele está dizendo para o André. Olha, André, o ambiente, ele precisa ser limpo
para que o fenômeno da materialização aconteça, o ambiente precisa ser, de uma certa forma, comparado a uma dedetização do local, do ambiente. Por isso você vê essas entidades, esses espíritos chegando com essas máquinas. Porque aqui precisa ter alto teor de ozônio e todas as larvas, todas as formas mentais que porventura aqui estiver, precisam ser então exterminadas. Ou seja, o ar, o ambiente precisa estar limpo, precisa estar propício para a atividade que vamos desenvolver. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, né? Então vamos lá mais uma vez, né? O que é o ectoplasma? É o plasma que todos nós produzimos através de quê? Da alimentação, né? Dos nossos alimentos e da água. Então todos nós produzimos ectoplasma, uns em maior grau e outros em menos grau, né? Os que tem aqueles que conseguem um grau maior, e aí são esses, né, que podemos chamar de médiums, que vão, de uma certa forma, emprestar esse ectoplasma para que, então, a materialização possa ser efetivada. O ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Então, ou seja, olha, nós vamos utilizar do ectoplasma de um médium aqui presente. Nós estamos limpando o ambiente. Por quê? Porque quando nós utilizarmos esse ectoplasma que é expelido por todos nós, né? Nesse médium em um potencial um pouco maior, um pouco mais ofensivo, né? O ar precisa estar limpo. Por quê? Porque quando nós terminarmos a reunião, nós não poderemos transferir, deixar que volte para esse médium, né? Que volte através do ectoplasma essas larvas, esses micróbios. Por quê? Porque pode ser, né, de uma certa forma, até fatal, quando ele fala aqui de prejuízos fatais, né? A intromissão de certos elementos microbianos. Então, existe todo um trabalho, toda uma responsabilidade para que aquilo, então, possa acontecer, para que aquele trabalho possa, de fato, acontecer. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de vários espíritos que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. Então, ou seja, né? Chegava do lado de fora, estava vindo e chegando grandes, chegava do interior trazendo extenso, né, material luminoso. São recursos da natureza, informou-se o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Então, o que é que ele está nos dizendo? Olha, além do trabalho da espiritualidade na questão da materialização, existe aqui também uma colaboração ferrenha de quê? Da natureza. Por isso, na materialização, existem os 3 pilares muito importantes, que nada mais são do que a espiritualidade amiga, a natureza e o médium, né? Então, se alguma ação saia ou fique adversa daquela que gostaríamos que saísse daquela forma, né? A espiritualidade amiga,
pode ter certeza que a natureza não vai falhar e nos planos de Deus, que a espiritualidade amiga também não irá falhar. Se alguma coisa acontecer, pode ter certeza que o desequilíbrio vem do médium, vem dos encarnados. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetravam a sala, tomando os lugares que lhe eram habituais. Então, todo o trabalho já estava acontecendo. Quando então começa a chegar o quê? As pessoas, né, que vão participar e que a elas são habituais essas reuniões. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentava os trabalhos levados a efeito anteriormente. Então, eles estavam todos lá conversando sobre os efeitos da materialização de um outro trabalho que já havia acontecido. E enquanto isso, a espiritualidade amiga estava o quê? Trabalhando, né? Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto acompanhada por diversas entidades, ou seja, acompanhada por diversos espíritos, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Então, veja lá, a médium chega, junto com ela vários espíritos, e André Luiz observa o quê? Um espírito de uma hierarquia também superior. E que ele tinha, né, quando ele fala que ele exercia considerável controle sobre ela. Então, o que é que ele está nos dizendo? Olha, esse que exerce controle sobre essa médium é o mentor responsável por essa médium. Tem Calimério, responsável pelo trabalho da noite, responsável pelo geral, mas responsável pela médium, existe ali um mentor e que ele está ligado a ela através, né, de fios, aí ele fala, né, de tênues fios de natureza, fios fininhos, né, de natureza magnética. Sentindo-me a incontida curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente dita. Aproximemo-nos dele. Então, é isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Calimério, responsável geral pelo trabalho, e Alencar, responsável pela médium. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porque necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu, num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar
Colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgão esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Então vejam bem, antes de ter qualquer encarnado ali, a espiritualidade já estava trabalhando, limpando o ambiente, jogando ozônio onde precisava jogar, limpando, exterminando as larvas mentais que tinha naquele ambiente. E quando chega o médium que vai trabalhar, que vai emprestar esse ectoplasma, eles começam agora o trabalho de harmonização no corpo físico do médium, né? Então, eles trabalham ali no estômago, eles trabalham no fígado. Por quê? Aquela médium provavelmente se alimentou, né? Tem problema se alimentar? De forma alguma. A gente tem que optar por coisas mais leves, né? De fácil digestão. Mas a espiritualidade amiga já providenciou, assim que ela adentrou, para que os órgãos funcionassem de uma forma mais rápida e fizesse com que a digestão acelerasse. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sob o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a fabricar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos edificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre, né? Então, essa questão desse esvaziamento, né? Desse trabalho aí dentro do corpo físico do médium, né? Isso se dá na grande maioria das reuniões mediúnicas, de estudo, seja elas, né? Desde que seja uma reunião mediúnica, né? É muito comum, né, se ter essa limpeza e essa edificação para que os espíritos possam, né, trabalhar, encontrar, né, o ambiente, encontrar o campo de uma certa forma limpo, né? Nós vamos encerrando por aqui sobre materialização hoje, né? E na próxima semana nós vamos continuando. Mas fica aí a nossa reflexão. O quanto a espiritualidade amiga trabalha para que aconteça, para que fenômenos venham a acontecer, dentre eles a materialização. E muitos de vocês devem estar aí se perguntando, né? O porquê dessa materialização, né? O porquê que se trabalha com esse fenômeno, o que tem por detrás desse fenômeno da materialização, né? Então, muitas das vezes, a materialização se faz
e é necessária, principalmente nas cirurgias espirituais, nos processos de cura, né? E quando é necessário um espírito se materializar para vir conversar, para vir palestrar, para vir dar um conselho, né? Se nós tivéssemos as nossas mentes mais abertas, se nós não tivéssemos tanto ceticismo e esse ceticismo e também o problema com a nossa moral, com a nossa vaidade, com a nossa falta de entendimento, né? Se a gente não tivesse isso em nós, essa materialização ela poderia ser muito mais efetiva. Como eu disse lá na frente, lá atrás, né? A materialização poderia se dar de forma muito mais fácil. Nós teríamos muito mais acesso ao mundo espiritual e não somente falando de nossos entes por si só, mas porque o mundo espiritual ele é muito vasto. Muitas coisas nós teríamos acesso, né? E a espiritualidade amiga espera que sim, que nós possamos avançar. Porque se nós avançarmos, ela também consegue avançar. Se a gente progride, se a gente dá mais um passo, respostas podem nos ser dadas. Aos nossos olhos, podem ser colocadas determinadas situações, sem a gente sair correndo de medo, ou colocando em dúvida, porque muitos, ainda que vivenciam, duvidam. Quantos já não se desdobraram e estiveram com seu ente e ainda estão se perguntando, será que foi um desdobramento? Será que realmente eu estive com o meu ente? Né? Porque falta confiança, falta esperança. E se um de nós fosse um daqueles discípulos que tivéssemos a bênção de visualizar Jesus? E não está nos filmes espíritas, não. Todos os filmes que a gente vê por aí sobre Jesus, no final a gente vê Jesus materializado, né? Nos mostrando a ressurreição de Jesus, que nada mais é do que Jesus vivo em espírito, né? A carne, a gente sabe que morre, não tem como ser restaurada. É uma veste velha que não nos serve mais. Mas Jesus vem nessa sua ressurreição assinalando para nós, eu estou vivo. E se vocês são cópia e semelhança de mim, vivo vocês também estarão. Né? Então, que a gente possa, cada vez mais, ter um pouquinho de consciência, de esperança, de fé, menos ceticismo, menos vaidade, menos ódio, menos orgulho. E que a gente, ainda imperfeitos, porque nós somos imperfeitos, toda vez que a gente errar, a gente possa estar com o coração aberto, com o coração puro, com o coração limpo, diante de todas as adversidades da vida. Errar, todos nós vamos errar, mas nós temos que ter a humildade de quando a gente errar, a gente querer então consertar. Não é ficar naquela, se eu sou imperfeito, então nós todos somos perfeitos, nós todos vamos melhorar, então vamos efetivar a melhora, né? Porque palavras, como se diz a Cris, né? Palavras o vento leva. Nós precisamos de conduta, nós precisamos de efetivação. Porque senão nós vamos ficar no mesmo lugar, nós vamos ficar girando em círculo e não vamos chegar a lugar nenhum. A caminhada rumo à eternidade, rumo à classe dos espíritos puros, ela é reta, ela não é redonda. Então nós precisamos, no momento adequado, saber dizer, não, eu realmente preciso melhorar, eu sou passível de erro, isso é fato, mas eu estou aqui, Senhor. Limpa de coração. Às vezes, passei por uma adversidade, o coração está triste.
mas que eu possa me vestir, adentrar um templo, adentrar uma casa espírita, adentrar a casa de Jesus, limpa. Como o Zé, da oração que a Rosana postou. Às vezes a gente não está em condições de dizer nada, mas a gente está ali limpo de coração, dizendo: Jesus, eu estou aqui, imperfeito como sou, errando como eu erro, mas eu estou disposta a aprender, eu estou disposta a corrigir e eu estou aqui, Senhor, para trabalhar. Que todos nós possamos ter em nós esse discernimento em cada passo que dermos da nossa vida, seja na vida encarnada ou desencarnada. Alguma dúvida, gente?